Quais foram os principais sintomas que me fizeram entender que eu estava entrando numa menopausa? Muito prazer, eu sou Veridiane Manprim, eu estou vivendo uma menopausa precoce por conta de uma quimioterapia que eu fiz em 2023 por causa de um câncer no baço. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês quais foram os sintomas que me acenderam um alerta de que eu estaria entrando na menopausa. Primeiro, vamos explanar o que é a menopausa, né? Assim, eu vou falar de um lado bem leigo, né? Eu vou explicar de uma forma bem lúdica para vocês entenderem. Então, quando a gente nasce, quando as mulheres, né, nós mulheres nascemos, a gente nasce com um banco de óvulos que estão guardadinhos lá dentro dos nossos ovários. E esses óvulos, eles não se repõem. Então, assim, você vai viver uma vida inteira com aquele banco de óvulos, com aquela quantidade de óvulos que você nasceu. E eles só vão acabando. Então, a cada menstruação, a cada ciclo, ele vai acabando, vai indo embora. Isso vai até uma certa idade, em cada mulher, né? Então, por isso que depende também muito a menopausa de quando a mulher fez a primeira menstruação, que é a chamada menarca. Então, se ela fez antes, provavelmente ela vai ter uma menopausa um pouquinho antecipada. E aí, quando esses óvulos vão acabando, a gente começa a entrar na menopausa, porque os ovários eles passam a não ter mais necessidade, porque eles não estão guardando mais nada lá dentro. Entenderam? Então eu quero explicar de uma forma bem leiga, assim, uma forma que todo mundo entenda por que acontece a menopausa. Acontece quando a sua idade reprodutiva, você já não está mais reprodutiva, você já não vai mais reproduzir. Então vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui é sobre a minha visão, sobre o meu ponto de vista e sobre como eu estou sentindo esse momento na minha vida. Isso não substitui em nada, em momento nenhum eu quero fazer o papel de médico, o papel de conselheira, não. Eu estou contando a minha história e o meu ponto de vista. Então vamos lá. Em 2023, eu passei por uma quimioterapia por conta de um linfoma que eu tive no meu baço. E a quimioterapia, os medicamentos são muito fortes. Então eles acabam matando não só as células cancerígenas, quanto as outras nossas células de defesa do corpo. E elas podem sim também, né, matar, né, os nossos óvulos. Então pode diminuir a quantidade dos nossos óvulos. E quando nossos óvulos vão diminuindo, os ovários também vão diminuindo. Eles vão, é triste falar, mas vão secando, sabe? E foi o que aconteceu com os meus ovários. Eles estão muito pequenininhos nos exames de imagem. A gente consegue enxergar eles muito pequenininhos. E então eu estou vivendo uma menopausa que começou lá com 43 anos, hoje eu tenho 45, uma menopausa precoce, né? Normalmente é um pouco mais tarde, estaria começando a entrar com 48, 50 anos, que é mais ou menos a média brasileira. Então vamos lá. Quais foram os sintomas que eu senti assim que me fizeram um alerta? Opa, peraí, né? Porque quando eu tava fazendo a quimioterapia, a minha menstruação tinha cessado. Mas a minha médica havia me dito que sim, que ela poderia voltar, né? Porque quando você menstrua quando faz lá a caminha para receber o óvulo. Se o óvulo não chega, a caminha se desfaz. E como não tem óvulo para fazer, eu não montei a caminha e não estava tendo menstruação, certo? Nossa, essa da caminha foi da época da minha professora que ensinou isso pra gente na escola. Quinta, sexta série. Então, eu não estava menstruando, mas a minha médica disse que poderia voltar normalmente a menstruar, que era para eu esperar um período para a gente poder acompanhar. Acabou a quimioterapia, 1, 2, 3, 4, 5 meses depois e nada de menstruação chegar. Até então, vida normal, estava seguindo tudo normal. De um momento para o outro, eu comecei a perceber. Eu senti que o meu sono estava horrível. O primeiro sintoma que eu tive muito claro para mim foi o sono. Sempre tive um sono muito bom, sempre dormia a noite toda, nunca tive problema com insônia, nunca tive problema com insônia. Só em casos, né, específicos, sei lá, que você adoece. E eu tava tendo sono muito leve. E eu acordava 2, 3 vezes no meio da noite e não voltava a dormir. Então, se eu acordava às 2 da manhã, eu ficava 2, 3, às vezes 4 da manhã, eu voltava a dormir. E dali a pouquinho já era hora de eu acordar. E isso estava acontecendo todos os dias da semana. Eu ainda falava pro meu marido, meu Deus, eu não dormi nada essa noite. Não dormi nada essa noite. E era uma fase que foi virando recorrente. Até que um dia ele falou pra mim assim, olha, presta atenção, alguma coisa tá fora do eixo, porque você não é assim, né?
E eu via tudo, ele se mexendo, nossa, insônia é muito triste, né, gente? Olha, quem sofre de insônia, quem passa uma vida inteira sofrendo de insônia, não é moleza, não, é muito difícil, né? Porque você tá ali, você quer dormir, você tenta fechar o olho, aí você coloca um foninho, às vezes coloca uma musiquinha ali, aí a musiquinha vai te levando, você dorme e de repente você acorda de novo. Isso foi um sinal, assim, muito, muito, muito claro, que estava atrapalhando todo o resto da minha vida. E aí, até então não me acendeu alerta nenhum. Falei, bom, insônia, estou com insônia, estou com insônia. Logo depois começaram a vir as ondas de calor. E aí, essas ondas de calor eram um negócio estranho, sabe? É diferente. Não é aquele calor, por exemplo, você tá no verão e você tá sentindo calor. Não, você tá tudo bem, você tá sentada, de repente, aquele calor vem de dentro, assim, vem te queimando. E aí você começa. É um calor que você fala, meu Deus. Você perde meio a noção do que você tá fazendo ali, sabe? Você tá comendo, aí você tem que parar, respirar, tomar uma água. E era um calor que não fazia parte do meu dia a dia. Era diferente a onda de calor que vinha. E aí eu falei, opa, peraí. E junto com as ondas de calor, vieram as minhas alterações de humor. As alterações de humor foi assim, o carimbo que a menopausa está aí. A alteração de humor, gente, para vocês entenderem o que eu sentia, hoje tá muito melhor. É uma alteração de humor, é a TPM. Pensa na TPM. Você tá na TPM. E a TPM tem aqueles 2 dias críticos ali, né? Tem de mulher para mulher, óbvio. Mas tem mulher que... O meu eram 2 dias críticos. Que eu sabia que eu estava na TPM, que eu queria matar todo mundo e que eu depois chorava e que eu... Tudo acontece com você naqueles 2 dias. Você chora, você quer matar qualquer um que passa na sua frente, você refaz todos os planos da sua vida em 2 dias. E aí isso começou a acontecer comigo, mas não passava. Não eram 2 dias. A minha vida começou a viver, eu comecei a viver nessa situação. Comecei a viver esse momento de angústia. Então, eu não tinha motivo nenhum para estar naquele nível de estresse, eu não tinha nem motivo nenhum para estar gritando com meus filhos, eu não tinha motivo nenhum, sabe? A minha vida estava meio que numa linear, não tinha grandes acontecimentos que pudessem me tirar do prumo daquele jeito, né? E aí que eu juntei as 3 pecinhas do quebra-cabeça e falei, é ela, a menopausa está chegando. Foi então que eu procurei a minha ginecologista e falei pra ela de tudo que eu tava sentindo. Ela falou, olha, se a sua menstruação não voltou ainda, então muito provavelmente é a menopausa chegando. Vamos fazer os exames. E aí nós fizemos os exames laboratoriais, né, de sangue, os exames de imagem, os ultrassons do útero. E sim, foi constatado que os meus ovários já estavam bem pequenininhos, bem sequinhos. E já estava dando para ver as alterações hormonais ali muito claramente. E o que aconteceu no meio disso tudo? Eu tinha acabado de passar por um processo de câncer. O meu hematologista que cuidava de mim, o linfoma, não era o oncologista que cuidava de mim, era um hematologista por conta do linfoma ter sido no baço. Ele ainda estava muito negativo, assim, em questão da reposição. Então ele me disse o seguinte, olha, o que você puder segurar para fazer essa reposição, nós vamos segurar. Pode ser? Você consegue? Então foi então que eu procurei a minha médica de novo. E a gente decidiu entrar com um remédio para melhorar essas minhas alterações de humor. Né? Porque não tem quem viva numa casa com uma mulher, que a mulher, né? Costumo falar que a mulher é o centro da casa. Então, se ela tá mal, todo o resto tá mal. E isso é muito claro, a gente percebe isso, né? A gente sente isso. O dia que você não acorda bem, fala, poxa, mas bem hoje que eu não tô bem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas não, parece, nós somos, né, o centro. A nossa energia comanda todo o resto, os filhos, o marido, então se a nossa energia não tá boa, desanda todo o resto. E era o que acontecia, eu falava, não dá pra viver assim. E aí a minha médica passou um remedinho controlado pra gente melhorar essa questão das alterações de humor.
E graças ao Senhor, bom Deus, as coisas melhoraram muito. Até mesmo a questão do calor e a questão da insônia melhoraram depois que eu comecei a tomar essa medicação. Mas eu ainda não estava liberada para fazer a reposição hormonal. Então, foram esses os sintomas que eu passei, que eu ainda sinto um pouco. O calor é o que mais permanece. Eu sinto que, graças a Deus, esses sintomas eles não acontecem todos juntos ao mesmo tempo. Então, às vezes as ondas de calor tem uma semana que é um pouquinho mais intensa, às vezes tem uma semana que eu durmo um pouco mal, e aí quando eu durmo mal, a alteração de humor ela acaba aparecendo um pouquinho. Não aparece tanto por conta do remédio, ele acaba meio que nivelando isso. Mas é isso. São esses os sintomas que eu senti, que eu passei para descobrir que eu estava entrando na menopausa. E eu quero falar um pouquinho nesse canal sobre isso, porque é algo tão novo para mim, porque eu nunca tinha parado para olhar para isso, né? Parece que, como tudo na nossa vida, né? Quando a gente vai menstruar, a gente parece que não tá pronta para aquele momento, que as nossas mães, elas não conversam, você não tá preparada para aquele momento, então você simplesmente vive, né? Aí vem a maternidade, aí você vive de novo. Por que tem que ser assim, né? E aí a menopausa, eu também comecei a cair de paraquedas e comecei a viver. Só então, depois que tudo começou a acontecer, que eu comecei a estudar e a tentar entender, né, sobre isso. E aí eu resolvi, falei, não, vou começar a falar disso no meu canal, porque eu tenho certeza que existem muitas mulheres passando por isso. E quem sabe elas estão procurando e esse vídeo cai, assim, na sua playlist, aí cai aí no seu YouTube e você consiga entender um pouquinho o que pode estar acontecendo com você. Óbvio que tem muitos outros sintomas que eu estou passando. Ai, gente. É muito difícil envelhecer, vocês não têm ideia. Ai, meu Deus. Ou vocês têm ideia, né? Que às vezes vocês estão passando por isso. Muitos outros sintomas, mas que eu vou deixar para falar nos outros vídeos. E eu quero até falar um pouquinho dos que mais me incomodam. Ó, desses 3 aí, tem alguns que nem fazem tanta diferença na minha vida. Tem piores que me incomodam muito mais. Mas que eu fui perceber um pouquinho depois. Então, por hoje é só esse vídeo. Mas me segue, acompanha aqui esse canal, que eu quero falar um pouquinho sobre, um pocão sobre menopausa e sobre como é estar vivendo isso, né? Me sentindo uma pessoa tão jovem ainda, tão ativa ainda, cheia de vida e passando por esse momento tão tenebroso na vida da mulher, digamos assim. Pra mim não tá sendo fácil, tá? Eu não vou florear, não vou falar pra vocês, não, pra mim tem sido muito difícil envelhecer, tem sido muito difícil. Mas se inscreve aqui no canal, me acompanha. A minha história sobre o câncer, nos vídeos passados, você pode conhecer um pouquinho da minha história, de tudo que aconteceu na minha vida, de como foi cair nesse buraco também, que foi o câncer. Mas fica por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.